meus queridos, tudo bem? Estamos aqui então com a semana 1, né, do PET 5, das atividades, né, do nono ano do ensino fundamental de português, tá certo? Gostaria de falar para vocês que esse aqui é um vídeo de explicação das atividades, tá? Não é um vídeo com respostas prontas, tá bom? O vídeo de correção sairá depois. Então vamos então a essas explicações, tá? Lembrando para vocês que o PET 5 ele começa esta semana, tá? Teve uma confusão, saiu que ia começar dia 19, e depois voltou, uma confusão, sabe? Que eles fizeram aí. Enfim, então já está sendo gravado aqui o vídeo para vocês, tá? Para que vocês consigam entender as atividades dessa semana, ok? Então vamos a ela. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, né, de compartilhar o vídeo se gostaram, tá bom? Logo depois da vinheta a gente já começa. Vamos então às atividades, né? Leia o texto a seguir e responda. Então vamos colocar aqui, ó, né? 84% dos brasileiros buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas um terço consegue, revela a pesquisa. Levantamento realizado pelo Ibope e encomendado pela Bayer, que é uma empresa farmacêutica famosa, apresenta raio-x dos hábitos de cuidado dos brasileiros e mostra que a pandemia fez com que 25% das pessoas deixassem a atividade física de lado. Eu sou um deles. Ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, ir ao médico e fazer exames regularmente. Esses são os principais sinônimos de autocuidado para a maioria dos brasileiros. Por outro lado, hábitos como cuidar do corpo, da higiene, evitar o tabagismo, que é fumar, né? E o consumo excessivo de bebidas alcoólicas não são atividades associadas ao autocuidado pela maioria. As constatações fazem parte de uma pesquisa online nacional do Ibope, encomendada pela Bayer. Para entender como a população brasileira cuida de si, o que significa autocuidado para esse público e quais os impactos da pandemia nessas rotinas. Entre os achados mais relevantes, o levantamento revelou que 84% dos entrevistados buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas um terço deles consegue pôr em prática esses hábitos regularmente. Então, ele está falando que muita gente fala e não faz, né? O brasileiro atualmente entende que o cuidado com o próprio corpo e saúde traz como principais benefícios o estímulo do sistema imunológico, 31%, a diminuição da probabilidade de ficar doente, 25%, e a promoção do bem-estar, 21%. A pesquisa revelou ainda que os brasileiros veem a alimentação saudável como principal definição de autocuidado. 87% concordam que a saúde é resultado do que se come e 81% dos entrevistados gostariam de se alimentar melhor. Outro dado surpreendente está relacionado à dor. Segundo a pesquisa, 3 a 4 participantes declararam sentir algum tipo de dor frequentemente, com dores nas costas e dor de cabeça figurando no topo da lista, 38% e 31% respectivamente. Entre as mulheres, a proporção é ainda maior, com a dor presente no cotidiano de 82% das respondentes. Como consequência, cerca de um quarto dos entrevistados toma algum analgésico pelo menos uma vez por semana. Vamos então. Qual que é a finalidade desse texto? Para que ele serve? Tá? Qual a finalidade dele? O que ele quis nos informar? Tá certo? O que a gente precisou saber, né? Número 2, segundo o texto, quais são os sinônimos de autocuidado? Então tá bem aqui no comecinho, tá? Os principais sinônimos, né? Procurem aí. Número 3, escolha 5 palavras-chave do texto. O que são palavras-chave? Palavras que são importantes, tá? Aquelas palavras que vão guiar o texto, tá bom? A construção do texto, tá? Como o próprio nome diz, a escolha dessas palavras dependerá da importância delas no texto.
Em torno delas é que o texto é construído. Então, essas palavras que são ali importantes, chave, né? Elas nos fazem entender o texto melhor. Vocês vão escolher 5 e colocar aqui, tá? Que são principais, que nos ajudam a guiar o texto. Escreva 3 ideias fundamentais para o desenvolvimento do texto, tá? 3 ideias que foram essenciais para desenvolver esse texto aqui, tá? Quais foram 3 ideias que não tiveram como fugir de montar esse texto para que você entendesse qual que é a finalidade dele, tá bom? Número 5, qual é o assunto tratado no texto? Sobre o que fala o texto? Tá? Qual que é o assunto que está falando ali? Número 6, que circunstâncias levaram à realização da pesquisa noticiada? Né? Por que eles resolveram fazer essa pesquisa? Tá? O que estava acontecendo, né, com as pessoas para eles ter que fazer essa pesquisa? Atividade 2, leia a explicação sobre figuras de linguagem. Em seguida, leia os textos a seguir e responda. Então, nós temos essas figuras de linguagem. São recursos estilísticos usados para criar efeitos de sentido nos textos. Tá? Então, a gente fala de um jeito mais interessante, né? E eles têm um sentido diferente. Tá? Fazemos umas brincadeiras, etc. Veja alguns desses recursos. Nós temos a metáfora. Ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes. Nós já vimos lá atrás, está lembrado, gente, que ele é diferente da comparação? A comparação eu uso como, né? A metáfora não, tal. E cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Exemplo, a vida é uma nuvem que voa. A vida não é nuvem, né? Entendeu? Então, estou fazendo uma comparação aí, mas eu não coloquei assim, a vida é como uma nuvem que voa. Não, a vida é uma nuvem que voa. Então, é uma metáfora. A metonímia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo. Exemplo, costumava ler Shakespeare, autor pela obra. Então, a parte, né, o autor pela obra, pelo todo. Tá certo? Hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Quer dizer, eu quase morri de estudar. Não é morrer de estudar, né? Mas isso aí é uma expressão que a gente usa bastante, né? Então, o exagero intencional, você quis fazer um exagero ali, quer dizer que você estudou bastante, né? Eufemismo, utilizado para suavizar o discurso. Exemplo, entregou a alma a Deus. A frase informa a morte de alguém, né? A pessoa morreu. A gente fala, a pessoa morreu, fala, entregou a alma a Deus. Ele suavizou para não falar morreu, foi uma coisa muito forte, né? A gente usa de um jeito mais suavizado, usando o eufemismo. Personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais, tá? Né? Olha para você ver aqui. Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada, né? Jardim olha, jardim tem olho, entendeu? Então, a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais, que não são humanos, tá? O jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim não tem olho, não olha. Tá? E não diz nada também, né? Não fala. Antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos, tá? Um contrário do outro. Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Fim, começo. Não tem o antítese, o oposto? O fim e o começo, né? Os dois são opostos, né? E o pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Exemplo, a mim me parece que isso está errado. Parece-me que isso está errado. Seria a frase correta. Né? A mim me parece, a mim me, 2 vezes eu estou repetindo aí. Né? Você quer que eu fale uma outra aqui? Eu vou subir lá em cima. Subir só pode ser em cima, gente. Tem jeito de subir embaixo? Não. Tá bom? Beleza, gente? Então, vamos lá, ó. Vamos precisar usar isso aqui nos exercícios, tá? Então, você leia os textos e indique qual figura de linguagem foi utilizada em cada um deles. Então, aqui nesse texto 1 aí, ó, cascas. Limão desabafa. Já passei muito aperto na vida, tá? Então, viu a ideia aí, né? Esse texto 1 aqui é qual dessas figuras aqui, ó, tá? Ele se encaixa em qual dessas figuras? Vocês vão escrever aqui, ó, a figura de linguagem.
No texto 2, banho e tosa. Aqui o seu cão saiu um gato. Vocês vão escrever qual que é a figura de linguagem aí. Texto 3, 5 novidades para deixar você de boca aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Qual que é a figura de linguagem que vocês têm aí, né? Vocês vão colocar aqui. Número 2, qual a importância das figuras de linguagem nos textos acima? Qual que foi a importância dessas? De eu colocar essas figuras de linguagem, né, nesses textos acima, né? Como é que o texto ficou? Ele ficou mais engraçado, ele ficou mais interessante, ele chamou mais atenção, né? O que aconteceu aí? Vocês vão colocar aí. E número 3, para a gente encerrar, tente reparar nos textos que lê no cotidiano. No cotidiano é no dia a dia, tá, gente? Para a escola ou para outras finalidades, se aparecem figuras de linguagem e quais efeitos de sentido elas geram. Dê pelo menos 2 exemplos. Então, vocês vão colocar 2 exemplos aqui da linguagem do dia a dia em que você use uma dessas ou mais, né, figuras de linguagem, tá? Tudo bem? Então tá ótimo. Então a gente se vê na próxima semana, na semana 2, né, do PET 5 do 9º ano do ensino fundamental de língua portuguesa. Gostaria que vocês mais uma vez se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like e compartilhassem o vídeo com os seus colegas. Tá bom? Então a gente se vê em breve. Um abraço, tchau, tchau. Fiquem com Deus.